Olá, eu sou a Juliana Liscano, estou pensando em pedir Biologia na Diretoria de Ensino Guarulhos Norte. O ATPC de hoje, o tema dele é sobre Educação para o Desenvolvimento Sustentável. A pauta de hoje é sobre os objetivos dessa formação, a Educação para o Desenvolvimento Sustentável, a Agenda 2030 e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, o Projeto Lixo Zero e sugestões de prática. Os objetivos do ATPC é estimular a compreensão e o debate do que é chamado de educação para o desenvolvimento sustentável, sugerir e inspirar criações de práticas para essa educação alinhadas com os objetivos do desenvolvimento sustentável e contextualizadas com o perfil de cada escola, e indicar o programa Lixo Zero como uma abordagem para essa educação para a sustentabilidade. Então, a primeira coisa que nós precisamos pensar é qual cidadão queremos formar? Então, a gente tem que pensar, nós hoje estamos formando cidadãos que vão ser adultos entre 2030, 2040, 2050. Então, como vai ser a vida em 2050? Há 100 anos atrás, era possível uma pessoa dizer, olha, daqui a 30 anos a vida será assim. Hoje, não existe certezas, principalmente com os desafios que o mundo está enfrentando, guerras, pandemias, mudanças climáticas, então a gente não consegue mais responder. Até mesmo a tecnologia, que eu sou da década de 80, por exemplo, mudou completamente o mundo, desde a década de 80 para cá, então isso só com a inserção da tecnologia, da internet, então imagina tudo isso junto ao mesmo tempo. Então, um dos princípios da educação é formar cidadãos que estão aptos a viver e a ficarem, a contribuir para uma realidade tão desafiadora. Hoje, nós enfrentamos no mundo fome, falta de acesso à água, saneamento básico, guerras, mudanças climáticas. Então, o cidadão ele tem que ser alguém capaz de sobreviver, lidar, ser produtivo nessa realidade. Então, para isso, esse cidadão ele tem que ter uma mudança significativa na sua forma de agir, mudar o seu estilo de vida para poder assegurar sociedades mais sustentáveis. Então, para uma educação para esse cidadão, é importante que os jovens sejam protagonistas dessas mudanças de estilo de vida para uma sociedade mais responsável e sustentável. Então, eles precisam obter algumas competências e habilidades que talvez na minha formação, na maioria de nós, foi um pouco diferente. Nós fomos educados para trabalhar num determinado tipo de trabalho, bater no ponto. Já o cidadão que a gente precisa, ele tem que ser criativo, tem que ter autoconhecimento, ele tem que buscar, além do seu autoconhecimento, ser praticamente um autodidata, ser autônomo, ter pensamento crítico, ele tem que precisar resolver problemas, ter iniciativa, ser flexível, principalmente as mudanças, ter empatia para poder promover justiça. Então, é um jovem capaz de lidar com vários desafios. E como é a educação que nós precisamos, então, oferecer para ter esse cidadão? A educação que o século XXI pede é uma educação que tem que mudar paradigmas e o estilo de vida insustentável. Hoje, se a gente pegar o estilo de vida de um cidadão americano médio, precisamos de 3 a 4 planetas Terras para conseguir comportar o estilo de vida da maior potência mundial, por enquanto. Talvez isso vai aumentar se mais países começarem a ter o mesmo estilo de vida. E nós não temos 4 terras. Então, é preciso mudanças de paradigma. Então, a educação para o desenvolvimento sustentável, ela vem justamente requerer essas competências, e para isso as escolas elas precisam apresentar os seus objetivos, os seus conteúdos, aprendizagens que sejam relevantes para esses jovens, para esses estudantes, que os tornem protagonistas, que os empoderem e que essa educação ela esteja alinhada com os princípios da sustentabilidade.
Então, a educação para o desenvolvimento sustentável significa incluir questões chaves do desenvolvimento sustentável no ensino e na aprendizagem. E não existe lugar melhor para iniciar isso do que a escola, já que a escola tem um grande poder de influência, tanto nos seus estudantes, quanto na comunidade do entorno, a partir do que ela consegue desenvolver dentro dos muros da escola. Ela consegue extrapolar isso, né, o que é desenvolvido dentro da escola, ela pode extrapolar isso para a comunidade e realizar grandes mudanças. Então, a mudança, ela começa pela escola. A gente sabe que a educação é um direito humano, ela, além de dar dignidade a cada uma das pessoas que tem acesso à educação, ela também empodera e ajuda essas pessoas a compreender e exigir os seus outros direitos, né? Tantos outros direitos que nós possuímos, principalmente se a gente pensar nos direitos humanos. E isso relacionado ao desenvolvimento sustentável fornece, então, a essas pessoas compreensão global dos desafios que nós estamos enfrentando, como esses desafios impactam nas suas comunidades locais e oferece condições para que esses estudantes possam realizar debates, enfrentamentos e as mudanças necessárias, tanto no âmbito social, econômico quanto ambiental, que é o tripé do desenvolvimento sustentável. Essas três áreas, elas têm que estar em equilíbrio para a gente poder dizer que tem um desenvolvimento sustentável. Então, a educação para o desenvolvimento sustentável, ela possibilita aos alunos esse protagonismo na sua própria mudança na sua própria realidade e também na realidade das pessoas do entorno, isso de maneira direta ou indireta. Então, para isso, a escola tem que oferecer conhecimento alinhado a esse tipo de princípio e, mais do que só conhecimento, tem que ter práticas, né? O conhecimento não pode ser apenas teórico. Então, ele também tem que ter práticas que sejam sustentáveis dentro da escola, mas fora dela também. Não adianta a escola ser toda uma escola, como a gente diz, verde, se quando o aluno chega em casa, né, ele já continua fazendo o descarte de resíduos de maneira incorreta, acaba desperdiçando água e tantos outros hábitos que fica dentro da escola bonitinho, porque ele está sendo avaliado, e fora da escola ele não tem uma mudança real de hábito. Então tem que ser, né, uma mudança de dentro para fora. A Agenda 2030 e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ele vem de um pacto global realizado por mais de 193 países membros da ONU. São 17 objetivos e no total são 169 metas que os países que assinaram, são signatários, eles se comprometeram a cumprir essas metas até 2030, por isso que chama Agenda 2030. Então, são acordos realizados para, por exemplo, diminuir a emissão de carbono, para reduzir o aumento do aquecimento global, né? A gente está com 1,5 de aumento, então vamos deixar passar disso, entre outros objetivos. Então, o objetivo geral desses 17 objetivos é garantir uma vida sustentável, pacífica, próspera, equitativa na Terra para todos, agora e no futuro. Então, a grande sacada do desenvolvimento sustentável é justamente ter ações, tanto para o presente, mas também visando as gerações futuras. E a educação para o desenvolvimento sustentável, ela está justamente presente nesses objetivos do desenvolvimento sustentável e ela fornece para cada membro da comunidade escolar que ele seja um agente de transformação para que esses objetivos sejam alcançados. Então, é aquela ideia que a gente, né, sempre escuta. Pensar globalmente, agir localmente. Para que realmente isso possa, né, para que cada um faça a diferença. Então, aqui são os 17 objetivos: erradicação da pobreza, fome zero e agricultura sustentável, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento, energia limpa e acessível, trabalho decente e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades,
cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, ação contra a mudança global climática, vida na água, vida terrestre, paz e justiças eficazes e parcerias e meios de implementação. Uma grande destacada desses objetivos está no 17, justamente porque a ideia de que sozinho ninguém faz nada. Então, para que esses outros objetivos sejam alcançados, são necessárias parcerias em todos os níveis para que os países consigam atingir as metas que foram acordadas. Então, como seria uma educação para o desenvolvimento sustentável? Então, ela tem que começar a partir do conteúdo, seria uma forma de iniciar, onde os temas que são abordados na aprendizagem, elas estejam integradas à sustentabilidade e com os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentáveis, em todos os tipos de aprendizagem. Então, o aluno ele tem que respirar esses princípios de sustentabilidade na sua formação. A pedagogia e o ambiente de aprendizagem, eles também precisam estar alinhados com essa educação para o desenvolvimento sustentável, porque só assim é possível essa transformação. Então, as instituições, elas precisam permitir que os alunos aprendam e vivam aquilo que eles aprendam, e não sejam só a teoria. Transformação social. Então, a partir dos conhecimentos, da aprendizagem realizada dentro de um ambiente que respeita os princípios da sustentabilidade e coloca isso na prática, é possível conquistar esses objetivos para a construção de uma sociedade e um mundo mais sustentável. E com isso, o empoderamento, como resultado de tudo isso, o empoderamento das pessoas, tanto dessa quanto das futuras gerações, que vão conseguir contribuir para a transformação social, uma sociedade justa e sustentável. E aqui eu coloco um exemplo prático, uma ideia de como isso pode ser abordado dentro da escola. Então, aqui eu peguei a área do aeroporto, por onde passa o rio Baquirivu-Guaçu. Então, nós estamos constantemente ouvindo que esse rio, quando existe muita chuva, ele acaba transbordando, e isso acaba ocasionando enchentes para a região do entorno do rio. Então, esse seria o nosso desafio local. Então, toda a comunidade que está no entorno do rio, ela é afetada com essas enchentes. E aí, como que a gente pode abordar isso na sala de aula? A gente pode pensar no problema local, enchente, e o que causa a enchente? Pode ser as chuvas intensas, chove-se 200 milímetros em um dia, sendo que essa seria a previsão para um mês. A gente está vendo que a mudança climática, ela está acontecendo e está intensificando muitos eventos, principalmente meteorológicos, que são comuns, mas elas estão intensivando isso. E também pensar na localização das construções. Ora, o rio passa nesta região. Eu acredito que o rio estava aqui antes mesmo dos assentamentos humanos. Então, será que a localização das moradias e dos prédios que estão ao redor do rio seria a melhor localização? Então, o projeto seria os alunos, e aí seria um projeto intertransdisciplinar, onde faria a caracterização do meio, como é a região no entorno desse rio, analisar o uso e ocupação do solo. Nós temos o aeroporto. Imagino que o aeroporto chegou aqui antes de todas essas moradias. Então, como é o uso e ocupação? Eu vejo áreas verdes, eu vejo uma grande densidade demográfica, construções, e aí a gente pode pensar aqui em inserir um conceito de zona ecológica e econômica, que é o zoneamento das regiões, pensando tanto na questão econômica quanto também sustentável. Então, como zonear uma cidade, quais são os aspectos geológicos, físicos, econômicos, sociais, para poder fazer esse zoneamento. Faz parte do plano diretor pensar no zoneamento de um município, e o zoneamento ecológico econômico ele vem dando um olhar quanto às questões de risco, por exemplo, de enchente,
A gente viu aqui no estado de São Paulo, mas também no Rio de Janeiro, a questão de deslizamento, né, de regiões montanhosas onde tem pessoas morando, causando toda aquela tragédia que, infelizmente, a gente acaba ouvindo nos noticiários. Então, o zoneamento econômico ecológico, ele vem com esse olhar também. Não é só apenas pensar qual é a melhor área industrial, qual é a melhor área de moradia, né, residencial. A análise física, química e biológica, tanto do solo quanto da água e também da região verde do entorno do aeroporto. Então, para que eles saberem quais são os seres vivos que estão ali, são seres vivos exóticos, nativos, algum ali está em ameaça de extinção. Existem muitos problemas com os exóticos, que são aquelas espécies que não são da região, mas foram inseridas ali de forma, né, pelo humano. Pensando na legislação ambiental, margens de rios, elas têm, dependendo do tamanho do rio, uma quantidade um tamanho de mata ciliar entre 30 e 50 metros, que tem que ser feito de margem ciliar. Isso está sendo respeitado, de 30 a 50 metros, que ele vai ser como se fossem cílios, daí o nome, né? Mata ciliar, para justamente conseguir absorver e amortizar um pouco dessa água quando acontece uma enchente, do que seria natural, né? Aumento da várzea do rio. Então, pensar, será que a legislação ambiental está sendo respeitada nessa mata ciliar? Esse rio está assoreado? Então, são vários conceitos que podem ser usados com os alunos dentro da sala de aula a partir de um problema local. E aí, pensando no protagonismo do aluno, eles pensarem, criarem ações que possam minimizar o impacto, seja uma ação pessoal ou da comunidade dele, quanto ações um pouco mais globais, como, por exemplo, digamos que a mata ciliar não está lá com a metragem correta. Então, eu vou acionar o órgão ambiental da minha cidade para que ele possa resolver isso. E aí acaba também sendo um ato de cidadania. Os alunos aprenderem que eles precisam não apenas serem passivos e esperar que o poder público faça algo, mas eles podem fazer e, acima de tudo, eles podem cobrar que se faça aquilo que é de dever do poder público e somente o poder público pode fazer. Então, manda um e-mail, a gente tem as redes sociais, questionando o poder público responsável, competente pelaquela ação, para poder realizar e deixar tudo dentro da lei, em ordem, para que os impactos sejam minimizados. E assim, esses jovens vão aprendendo a questão da cidadania, que é também construir junto, né? E não ficar apenas aguardando que o poder público resolva os problemas. E para isso tudo, o professor, ele é um personagem, um ator essencial. Então, porque o professor, ele vem como aquele quem faz a articulação dessas mudanças, ele que vai inserir nas suas práticas pedagógicas esses princípios da sustentabilidade e vai levar isso para a sala de aula e, consequentemente, para toda a comunidade escolar, auxiliando, né, nessa mudança de estilo de vida. E aí a gente precisa lembrar que, dentre dos objetivos do desenvolvimento sustentável, o objetivo 4 é a educação de qualidade. Então, ou seja, assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos e todas. Então, esse objetivo ele é visto como crucial para que todos os outros 16 objetivos também sejam alcançados. Se não houver essa mudança de comportamento, mudanças de hábito, uma vida mais sustentável, tanto pessoal quanto social, os outros objetivos não são alcançados. Então, é por intermédio da educação para o desenvolvimento sustentável que os estudantes possuem apoio para desenvolver suas competências e habilidades necessárias para atingir esses objetivos e, dessa forma, contribuindo por meio da promoção da mudança social, econômica e política, a transformação do seu próprio comportamento e ainda podendo gerar resultados específicos de aprendizagem cognitiva,
socioemocional e comportamental que vão permitir ao indivíduo lidar com as questões globais, regionais e locais. O que são os objetivos nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ele coloca competências-chave para alcançar a sustentabilidade. E essas competências, elas precisam conversar, né, então, com as competências e habilidades que nós desenvolvemos nos alunos em sala de aula. Então, é competência ao pensamento sistêmico, competência antecipatória, de normativa, estratégica, de colaboração, de pensamento crítico, autoconhecimento e de resolução integrada de problemas. E como é que fica, então, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável com o currículo? Então, o currículo paulista, quando ele foi desenvolvido, ele já colocou, né, entre seus princípios, suas metas e visões, ele também já incorpora essa Agenda 2030 e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável na sua matriz curricular. Tanto que a gente observa que para o ensino médio, muitos dos itinerários formativos, ele já vem com esse olhar mais voltado para a questão do meio ambiente e sustentabilidade. Então, é preciso que os professores incorporem isso no seu planejamento pedagógico, tanto no currículo, né, nos objetivos de conhecimento, quanto nos temas transversais, para garantir aos estudantes uma formação integral com esses princípios de sustentabilidade. E a BNCC, ela também tem, ali entre as suas competências e habilidades, ela também está incorporando os objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, a gente tem as competências gerais da BNCC, e a gente pode ver que cada uma delas também está ali respeitando os objetivos do desenvolvimento sustentável. E pensando em tudo isso, eu trago para vocês um programa que eu acredito que ele pode auxiliar a fazer essa mudança, né, de estilo de vida, de paradigma na sala de aula. Então, começando com algo que é muito comum do nosso dia a dia, mas que, se for bem trabalhado, tem assim um grande impacto na forma como os alunos agem e, consequentemente, eles impactam as suas comunidades. Então, o programa Lixo Zero, ele é uma parceria entre a Prefeitura de Guarulhos com a Diretoria de Ensino de Guarulhos Norte. O objetivo deste programa é ensinar e orientar em como minimizar a geração de resíduos, implantar a coleta seletiva, dar a destinação ambientalmente adequada para os resíduos gerados no ambiente escolar, para que essa escola, esse ambiente, esteja apto a receber a chancela de lixo zero. Então, quem é público-alvo? Toda a comunidade escolar, diretor, coordenador, professores, alunos, todas as pessoas que trabalham dentro dessa escola, elas são público-alvo desse programa. O que é lixo zero? Ele é uma meta ética, econômica, eficiente e visionária para orientar as pessoas a mudarem seus estilos de vida e práticas a fim de emular ciclos naturais sustentáveis, na quais todos os materiais descartados são projetados para se tornarem recursos para outrem. Então, aqui a gente vai perceber que muda-se o conceito de lixo. A conservação de todos os recursos por meio da produção, consumo, reutilização e recuperação responsáveis de produtos, embalagens e materiais sem queima e sem descargas no solo, na água, no ar, que ameacem o meio ambiente ou a saúde humana. Então, esses são dois conceitos retirados da Aliança Internacional Lixo Zero, que acabam dando suporte, né, são os fundamentos teóricos para poder fazer o programa Lixo Zero. Então, a ideia do que é lixo ou resíduo. Para nós fica muito confuso essa distinção, então a gente foi lá no dicionário para verificar qual é o significado que o dicionário dá. Então, segundo o Ruas, ele fala: lixo é qualquer objeto sem valor ou utilidade ou detrito oriundo de trabalhos domésticos, industriais que se joga fora. Recipiente próprio para adicionar o lixo, que seria a lixeira, coisa ordinária, mal feita, feia,
pessoa sem qualquer dote de moral, aí já entram em outros significados. Resíduo, o que resta, o que remanesce. Aquilo que resta, produto parcial, matéria insolúvel que se deposita num filtro ou qual se retirou de um líquido. Cinzas ou partículas que restam do objeto calcinado. Qualquer substância que sobra de uma operação industrial ou pode ainda ou não ser aproveitada industrialmente. Então, fica claro que o lixo é algo que, em tese, ele não tem mais utilidade. Já o resíduo, ele pode ter um reaproveitamento. E aí, se a gente volta no Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que foi decretado em 2010, ele entende como resíduos sólidos material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em sociedade cuja destinação final se procede, se propõe proceder ou se está obrigado a proceder nos estados sólidos ou semissólidos, bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d'água, ou exijam para isso soluções técnicas ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível. Então, quando a gente pensa na questão do descarte, não existe para o plano nacional a ideia de lixo, existe a de resíduo, e cada tipo de resíduo tem um determinado destino. E a ideia do programa Lixo Zero é exatamente dar os destinos corretos para os tipos de resíduos que nós produzimos no ambiente escolar, para que isso, comece a promover essa mudança de estilo de vida dos nossos alunos. Por que o projeto Escolas Lixo Zero? Então, por que eu estou trazendo essa ideia nesse TPC? Porque ele é um projeto que está alinhado aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ele não seria só um modelo de gestão, mas ele também vem com a ideia de acabar com a pobreza das populações de entorno, e aí pensando na questão, por exemplo, dos catadores, ou de qualquer pessoa que esteja ligada à questão do lixo, e também porque a ideia de poder desfrutar de paz e prosperidade, que são princípios dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, aqui estão os principais objetivos que esse programa trabalha, mas se a gente observar, ele acaba abordando cada um daqueles 17 objetivos. O projeto ele acaba abordando o que, no seu fundamento ali. Passar pela educação para desenvolvimento sustentável, entender o que é isso e como colocar isso em prática. A questão da educação ambiental alinhada ao lixo. Como se tornar uma escola lixo zero. Utilizar o programa 5S como uma ferramenta de implementação do lixo zero. Então, ele traz uma ferramenta uma ferramenta empresarial que é usada para essa implementação. Atitudes lixo zero, então, focando no consumo responsável e sustentável. Compostagem, hortas e a logística reversa. E também educação financeira sustentável. Foi tema até de uma TPC da EFAP. Então, ele vai abordar essas temáticas com a ideia de dar um fundamento teórico para poder colocar o projeto em ação. Então, qual a minha sugestão para os professores e para as escolas? O grande objetivo do programa é justamente tornar a escola uma escola lixo zero. O que seria isso? Então, seria conseguir um certificado lixo zero, que é dado pelo Instituto Lixo Zero Brasil. Então, é como se fosse aqueles certificados ou selos verdes, ou até um certificado de qualidade, ISO 9001, ISO 14001, para a escola, então, na qual ela consegue reduzir o seu lixo em mais de 90%. Uma escola em São José, na Santa Catarina, ela conseguiu essa certificação, não só conseguiu tirar a certificação, mas como conseguiu renová-la. E aqui eu deixo um documentário que explica como foi que essa escola conseguiu. Então, a ideia é que, se nós temos uma escola no Brasil que conseguiu diminuir a sua produção e destinação de resíduos em até mais de 90%, aqui a 96%, então
É possível que outras escolas também o façam, obviamente respeitando o perfil de cada escola, mas existe essa possibilidade. Então, aqui é deixar uma sementinha para que os professores e toda a gestão pensem e desejem ser uma escola lixo zero. Uma outra sugestão é usar temáticas do programa Lixo Zero nas eletivas ou em oficinas. Então, nas eletivas, né, oficinas da PEI. Para quê? E nas eletivas de todas. Então, seriam eletivas ou oficinas para, por exemplo, calcular a produção de lixo de resíduos da escola, que a gente chama de gravimetria. Separação dos resíduos, então, separar em lixo que pode ser compostado, papel, vidro, plástico. E criar um residuário, ao invés de uma lixeira, usar esses resíduos de tal maneira que eles possam ser reutilizados. Então, a gente vê muito uma PET, depois que a gente toma refrigerante, seria um lixo. Mas, como na ideia de resíduo, então, ela é algo que possa ser reaproveitado, então ela vai ficar num residuário, para que em algum momento ela possa ser reutilizada, seja como uma garrafa mesmo, ou seja como qualquer outra, né, uma reciclagem, para que ela tenha um outro destino. Quais são os caminhos dos resíduos? Ok, eu joguei meu lixo fora. O que é jogar o lixo fora, né? Então, é justamente pensar quais são os caminhos que o lixo ele vai ter depois que a gente coloca ali na nossa porta, né? Para onde ele vai? A criação de composteiras nas escolas, pensar também diferentes técnicas de compostagem, e aí pode-se tanto pensar em técnicas que já existem, como o professor desafiar e pensando numa educação também científica de testar novas técnicas, a horta escolar, produção de mudas e sementeiras e a produção de vasos. Uma outra sugestão é a de usar o laboratório vivo como da compostagem. Então, usar a compostagem feita na escola como um laboratório para ser utilizado pelas áreas das ciências da natureza, geografia e outras áreas também das ciências humanas também podem utilizar. Quais são os micro-organismos e insetos, artrópodes que estão ali naquele composto fazendo tanto a degradação detritívora quanto a decomposição, né, seja aeróbica ou anaeróbica. Quais são os compostos químicos que eu consigo encontrar e quais deles são interessantes quando eu penso em fertilização de solo para a agricultura? Como é esse solo, né, pensando fisicamente, a estrutura das partículas, ele tem porosidade, como é a infiltração, tempos de infiltração, como é a qualidade de água. Então, são vários conteúdos que os professores podem abordar, tendo ali uma composteira na sua escola. E, por último, pensando aqui nos itinerários formativos, então, eu selecionei quais itinerários são possíveis serem trabalhados diretamente com a temática lixo zero. Então, eu deixei aqui para vocês pensando em cada um dos itinerários, né, onde é possível. Então, para ciência da natureza e matemática, para ciência da natureza e ciências humanas, aqui para ciências humanas e linguagens, aqui para ciências da natureza pura. Então, aqui ficam as sugestões, né, que são temáticas que vocês podem usar o lixo zero dentro desses itinerários. E aí, finalizando, eu deixo algumas informações adicionais. Então, para quem não acompanhou, essa semana a SEDUC trouxe uma formação sobre a Agenda 2030 e as ODS, eu deixo o link. E sobre o programa Lixo Zero da Prefeitura, eles estão realizando um curso chamado Programa Lixo Zero nas escolas, né? Escolas Lixo Zero. E eles têm uma agenda também de vários eventos, cursos, palestras sobre essa temática. Então, é legal acessar e verificar lá os dias, os links para inscrição, para poder ampliar o conhecimento e poder levar isso para a sala de aula. Então, aqui são as referências bibliográficas que eu usei. Então, a Unesco, sobre o currículo, o certificado lixo zero. E aqui eu deixo o link para vocês poderem responder a presença, né? Então, com o QR Code, responder o formulário para ter a presença. E eu vou
lembrá-los que dia 18 de fevereiro se encerrou o prazo para poder fazer aquelas atividades relacionadas à Semana Nacional de Prevenção de Gravidez na Adolescência. Então, eu criei um formulário para que vocês nos encaminhem práticas que vocês desenvolveram dentro da sala de aula para poder abordar a temática. E aí pode ser material impresso, vídeo, foto, e a minha ideia é fazer um grande portfólio, tanto para que a gente possa mostrar o trabalho dos professores, né, e quanto a gente possa compartilhar essas práticas e conhecimentos para que toda a rede se beneficie do trabalho, né, que cada um de nós fazemos com as nossas turmas. E aqui eu deixo os meus contatos, dúvidas, aí eu vou usar um bordão que eu uso com os meus alunos, dúvidas, angústias, transtornos psicológicos, aí vocês podem entrar em contato no que se referir às temáticas da área das ciências da natureza. Eu agradeço a atenção, muito obrigada e tenham um ótimo dia.